eu acho que são vários elementos e camadas e elas às vezes se encontram, né? E às vezes não, ficam mais evidentes. Destacaria aqui os elementos políticos, acho que a Carolina mencionou bem, acho que tem militar também, mas também econômicos e migratórios. Quando a gente fala de Venezuela, é impossível a gente não pensar na questão petroleira, né? O país com as maiores reservas de petróleo do mundo. Esse petróleo não é fácil de explorar, é caro, ele precisa, né, de uma ajuda externa, até de diluentes e petróleos mais leves para você conseguir retirar. Ele é um petróleo pesado, né, muito carregado de enxofre. Então, a Venezuela não é uma Arábia Saudita, né, que o petróleo jorra, assim, do solo. Mas tudo para lembrar que, assim, quando é do interesse dos Estados Unidos, sim, existe uma aproximação com a Venezuela. Não sei se vocês se lembram, quando estourou a guerra, o conflito Rússia-Ucrânia, em 2022, se eu não me engano, na época do nosso carnaval, de 2022, o mundo todo passou a ficar muito preocupado com a questão energética. E, de fato, no primeiro momento teve um impacto importante. A inflação na Europa subiu, né? Porque boa parte do gás vinha, então, da Rússia via Ucrânia, né? Isso foi cortado, esse canal. E aí o governo Biden se aproxima da Venezuela pedindo uma garantia ali, né? E tem essa reaproximação de que eles ajudariam a garantir a produção de petróleo caso fosse preciso, para não ter preços tão exorbitantes. Até que ponto isso também está por trás aí das ações dos Estados Unidos hoje? Eu acho que não é desprezível, não é um elemento desprezível, né? Tanto que em julho deste ano, de 2025, o Trump reautorizou operações da Chevron, ali uma empresa americana, né, para explorar, etc. A empresa havia pedido, alegando que aquele espaço ficaria vazio para China e Rússia, empresas da China e da Rússia ocuparem. Depois essa licença foi revogada, agora neste mês, né? Isso ainda seguindo, né, na esteira ali das sanções contra o setor petrolífero venezuelano de 2019, né? Então, acho que esse é um fator. E o fator migratório também não é desprezível, né? A gente tem visto um êxodo muito importante, essa onda recente. A gente vê isso se manifestar no nosso dia a dia. Cada vez mais venezuelanos vindo para, né, cidades brasileiras e países que estão longe ali do que eles imaginavam no primeiro momento, mas acabam tendo de vir para cá. Obviamente, né, o país que mais recebeu venezuelanos foi a Colômbia. Saíram cerca de 7, 8 milhões, né? Esses números nunca estão certinhos. Então, a Colômbia recebeu 1,8 milhão, o Peru recebe 1,6 milhão e o Brasil já está em terceiro lugar, né? Tendo recebido 680 mil venezuelanos. Em quarto lugar está o Chile. A gente passou a ocupar uma posição que há 5, 7 anos a gente estava lá embaixo nessa lista, né? Então, não recebíamos muitos venezuelanos. Então, acho que essas coisas estão interligadas de alguma maneira, né? Você perguntou, Rosiane, se isso seria uma surpresa ou não, né? Eu acho que, do meu ponto de vista, um pouco, porque eu não via a Venezuela tanto na pauta ali, na agenda de campanha do presidente Trump, e não via ela como sendo uma das principais preocupações ali, né? Ele sempre falou muito do México, especialmente na campanha antes do primeiro mandato, voltou a falar na campanha antes de vencer as eleições para esse segundo mandato, mas a Venezuela não estava tanto no radar, né? Ainda que a gente saiba, talvez se a gente for olhar o secretário de Estado, talvez aí a gente não se surpreenda tanto. Temos que lembrar que o Marco Rubio é descendente ali de cubanos, né, que fogem do governo ali, da ditadura de Fidel Castro, e geralmente esses cubanos que vão ali para Miami, né, Flórida, de maneira geral, eles tendem a ter posições muito duras, né, extremas, assim, às vezes de direita ou extrema direita, e isso tem acontecido também com essa população venezuelana que migra para os Estados Unidos. Então, se a gente olhar esse elemento, esse ator Trump, talvez não fosse tão... Isso sim... Não fosse tão previsível, né? Mas olhando pelo lado do secretário de Estado, Marco Rubio, eu diria que a gente poderia esperar alguma coisa nesse sentido.